E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Eu vou logo mandar o alô de Iago e Guigui, né? Porque eles estão no meu PV pedindo direto. Um alô para Iago, um alô para Guigui, que são dois pau na lata, certo? Vamos trabalhar hoje as desigualdades sociais, né? Vamos entender como esse procedimento ele acontece e vamos observar os principais índices e algumas localidades em que isso impede, né, o desenvolvimento de algumas nações, certo? Então, vejamos. Primeiro, quem avalia o desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, e nem sempre desenvolvimento é sinônimo de riqueza, e nem sempre riqueza é sinônimo de desenvolvimento, né? O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é o órgão responsável por avaliar o desenvolvimento de cada nação. E esse desenvolvimento, né, a qualidade de vida da população é medida por um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano, né? Esse IDH, ele tem 3 indicadores que vai avaliar a qualidade de vida daquela determinada área, daquela determinada nação. Veja só, o primeiro é a expectativa de vida ao nascer, o segundo é o nível de instrução, ou seja, a taxa de escolaridade, né, de cada habitante daquela região, e o terceiro é o PIB per capita. PIB é o Produto Interno Bruto, né, que é toda a renda produzida dentro de uma nação, né, que aquela nação ela produz. Per capita vem do latim, quer dizer por cabeça, ou seja, por pessoa. Não era como se aqueles números eles fossem divididos igualitariamente por cada habitante daquele local, certo? Veja bem, neste mapa mostra o PIB, aliás, a qualidade de vida, né, o IDH das nações do globo. Observe que as nações mais escuras, elas são as nações onde tem os melhores IDHs, ou seja, onde o povo vive melhor. Quanto mais escura, melhor a qualidade de vida. Quanto mais clara, mais baixa a qualidade de vida, né? Observe que aqui na América nós temos a Groenlândia, que é um território que pertence à Dinamarca, né? Nós temos o Canadá, os Estados Unidos, e aqui na América do Sul nós vamos ter Uruguai, a Argentina, Chile e a Guiana Francesa, né? Todos esses países aqui da América do Sul, economicamente, eles são inferiores ao Brasil. Mas, em qualidade de vida, todos esses países que estão na parte mais escurinha, a população ela vive melhor do que o Brasil. Professor, e o que é viver bem? Né? O que é viver bem? Vamos lá. Veja só. O IDH, ele aponta expectativa de vida ao nascer, que é, em média, quanto aquela população ela vai viver, né? E o que é que lhe faz viver mais, né? Acesso à saúde, acesso à educação, né? Segurança pública, políticas públicas que lhe auxiliem a ter um desenvolvimento social bacana, a ter um desenvolvimento social melhor, para que você possa ter acesso ao básico, né? E você sabe que existem determinadas localidades do Brasil, aqui da nossa cidade, de qualquer outra cidade, que o pessoal não tem sequer água encanada. Né? O pessoal não tem o básico para poder sobreviver. Você sabe que existe no Brasil ainda uma parcela da população que não se alimenta como se deveria, certo? Então, essa expectativa de vida ao nascer, apesar de ser baixa em alguns países, por exemplo, tem países da África que a expectativa de vida ao nascer é de 35, 40 anos. Não é necessário que você complete 40 anos e eu lhe dê meus parabéns e em seguida lhe dê meus pêsames porque você vai morrer, tá certo? É uma média. Tem gente que vive mais, como tem gente que vive menos, né? E aí as doenças crônicas, né? A falta de acesso de tratamento a isso vai fazer com que você viva menos, beleza? Né? A mortalidade infantil, né? Ela é um dos maiores problemas que nós temos. No Brasil, essa mortalidade infantil ela diminuiu bastante. Certo? Porque aí nós tivemos os PSFs, nós tivemos os acompanhamentos pré-natais, né? Nós temos programas como o Bolsa Família, nós temos programas como o auxílio maternidade, né? Que é aquele auxílio que vai dar condições para que aquela mãe ela possa
naqueles primeiros meses, possa manter pelo menos o básico para o filho, né? Geralmente esse auxílio de maternidade ele é gerado ali para as pessoas que moram no campo, né? Mas esses programas sociais que, por exemplo, no Brasil foram implantados e tiveram uma crescente de 2003 para cá, nós vamos ter a redução dessa miserabilidade, tá certo? Nós temos 3 tipos de mortalidade infantil, ela é dividida em 3: precoce, pós-neonatal, neonatal e pós-neonatal, tá certo? Esses três tipos de mortalidade infantil é o que mais acomete na morte de crianças. Veja bem, até 1 ano se caracteriza como mortalidade infantil. Professor, quer dizer que depois de 1 ano a gente vira adulto? Não. É porque até 1 ano existe uma probabilidade maior da criança, como se diz no popular, não se criar. Tá certo? Veja só, no conjunto dos países desenvolvidos, a cada 1000 crianças, 7 morrem antes de completar 1 ano. Tá certo? Já nos países subdesenvolvidos, nós temos uma taxa de mortalidade infantil terrível. A média mundial é de 56 crianças mortas para cada 1000 que nascem. Ou seja, se 2.000 nascerem, 112 vão morrer. E assim sucessivamente. Isso é uma média. Em países da África e da Ásia, alguns países da Ásia, existe um crescimento de 180% a mais nessas mortes. Tá certo? Então existe uma grande desigualdade de acesso, por exemplo, ao desenvolvimento de saúde, de educação, né, de alimentação. As doenças elas são mais frequentes naquelas áreas. Né? As vacinas elas são quase que inexistentes. A gente está no meio de uma pandemia, a gente não voltou ainda a viver normal, entre aspas, porque nós não temos o desenvolvimento de uma vacina. Agora, some isso em países miseráveis que o governo não tem condição de bancar aquela vacina, que o atendimento médico ele não chega a todo mundo. Tá certo? Então, nós vamos ter catástrofes ali naquelas regiões. Ok? A mortalidade infantil no Brasil ela tem caído. No final dos anos 80 para início dos anos 90, ela já chegou a ser quase 40 crianças cada 1000 que nascem. Né? Hoje, essa mortalidade infantil já diminuiu para 8 a 9 crianças que nascem. Tá certo? Dificilmente você vai ver nas maternidades crianças morrendo de parto. É difícil você ver isso aqui no Brasil. É difícil, mas não é impossível. Né? Comparado ao passado, é muito difícil. Aqui está o mapa da expectativa de vida ao nascer. Quanto mais escurinho, maior a longevidade, mais vive a população. Tá certo? Isso aqui, vamos concluir aqui o nível de instrução. O que é o nível de instrução? Reflete a taxa de alfabetizados que nós temos em cada localidade, a taxa de matrículas. É por isso que existem as leis que botam vocês para estar na escola, tá certo? Por exemplo, nos países desenvolvidos, a taxa da população adulta alfabetizada é de 91%, certo? Nos países desenvolvidos, a taxa de matrícula da população adulta é de 100%. Já em países da África, né, vou citar aqui o caso do Níger, a taxa de pessoas, né, de adultos alfabetizados é de apenas 16%, gente. E a taxa de crianças matriculadas em sala de aula é de 32%. Então, existe uma grande disparidade entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Beleza? Ok? Então, pessoal, forte abraço. Na próxima aula, a gente continua com esse mesmo conteúdo. Beleza?